Esse é mais um dos debates da Cátedra Celso Furtado, da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A cátedra é um espaço de reflexão e debate sobre temas relacionados às transformações estruturais, às crises conjunturais, os seus impactos sobre o Estado, a economia, a sociedade. E nesse período a gente tem produzido uma série de discussões e conversas sobre as mudanças recentes que vêm impactando o mundo e o Brasil. E nessa conversa de hoje, eu quero agradecer ao nosso ex-ministro Tarso Genro por ter aceito o convite, por estar com a gente. O Tarso dispensa apresentações, como vocês sabem, ele foi ministro da Educação, das Relações Institucionais, da Justiça, foi governador do Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre, e é uma das mentes que, no campo progressista, tem feito o esforço de analisar o nosso momento político e propor novas formulações para que a gente possa aí lidar com os desafios para o futuro. E o tema que nós propusemos para essa conversa de hoje, para o Tarso Genro, foi a crise política e institucional brasileira. Mais uma vez eu agradeço, ministro, um prazer ter você com a gente na Escola de Sociologia e Política. Bem, esse convite, para mim, é um privilégio estabelecer essa conexão com vocês e fazer algumas proposições teóricas, algumas formulações, né, jurídicas e políticas para tentar alcançar algo, né, algo significativo a respeito da nossa conjuntura, da conjuntura política que nós estamos vivendo. Ele é uma formulação anti-obesiana. Ele se bate de maneira frontal com aquela visão robesiana que inspira, né, que dá fundamento a todas as tradições naturalistas e justnaturalistas a respeito do direito e a respeito, inclusive, da formação da socialidade humana. Ele é uma contratendência, um bloqueio à naturalidade. Portanto, o Estado de Direito moderno, né, desde a partir das suas raízes absolutistas, ele é um artifício, né? Um artifício engendrado pelo conhecimento humano, um artifício engendrado pela vocação, né? Vocação de formação de uma subjetividade compartilhada a partir de um ordenamento, a partir de uma ordem. A formulação robesiana tradicional, lá dos escritos do próprio Hobbes, colocava que todos os seres humanos eles têm, né, uma composição antropológica e uma composição, né, existencial que os torna iguais. E, contraditoriamente para essa visão hobbesiana, né, esta igualdade entre os seres humanos gera entre eles desejos de poder, audácias de controle de seres humanos uns sobre os outros e submissão a esta audácia e a este desejo subjetivo dos humanos de protagonismo, né, e de apropriação dos bens da natureza, apropriação dos bens produzidos acessoradamente, apropriação, inclusive, de um sobre o outro, né, de uma sociedade sobre outra, apropriação dos territórios, daí inclusive vem a guerra. Então, o Estado de Direito que origina dessa visão, ele vai se compondo na modernidade até chegar ao Estado Social de Direito, a partir da visão absolutista do Estado, que radica naquela tutela, né, dos déspotas esclarecidos, inclusive,
que vai desembocando em sucessivas transformações, sucessivas revoluções, sucessivas mediações para a composição de uma sociedade ordenada. Uma sociedade ordenada. Se eu conheço as hierarquias sociais, a propriedade, né? A possibilidade de apropriação de uns, né? Em relação ao trabalho de outros. Então, este ordenamento, ele é o ordenamento que é a matriz através do qual vai se formando o Estado moderno, o Estado democrático de direito e o Estado social. Existem três possibilidades, isso de uma maneira muito esquemática, de estados e governos se relacionarem, tanto no plano político como no plano jurídico, para ir desenvolvendo os seus projetos nacionais até chegar ao Estado-nação moderno, que é o que nós estamos confrontando nos dias de hoje. Essas modulações, essas mediações, elas se dão sempre com a concorrência de duas ordens, né? Uma ordem formal, normativa, que está estruturada na Carta Constitucional, ou nas leis constitucionais, ou nos costumes que são configurados como costumes que tecem a Constituição, e ao lado dela uma ordem concreta. Ou seja, como essa ordem formal transita, né, para encontrar-se com a ordem concreta, que nunca é a mesma, ela pode estar mais ou menos aproximada, ela pode estar mais ou menos afastada, ela pode até ter coincidências episódicas entre essa ordem formal e a ordem concreta, mas elas estão sempre num processo de disputa. Isto é o próprio movimento conformador e apropriador que o Estado de Direito faz da realidade, para chegarmos onde estamos hoje, que é a época das constituições sociais, é a época do Estado social, né? É a época em que o Estado ele está composto por normativas, por estruturas institucionais, por formulações programáticas através da Constituição, que visam a maior igualdade, que visam o respeito aos direitos humanos, que visam uma melhor repartição da renda social, que visam impor institucionalmente a possibilidade do acesso igualitário à justiça e que organizam uma vida comum negociada. Um Estado social tentando aproximar cada vez mais a ordem normativa da ordem concreta e nos Estados de Direito tradicionais estabelecendo uma frigidez que determina essa separação, que institui essa separação, que considera essa separação colocada com o Estado de Direito, em geral, a sua melhor possibilidade. Onde nos encontramos nessa situação? O que estamos vendo nesta proximidade entre o Estado de Direito formal no Brasil, a Constituição de 88, e a ordem concreta, como é que ela opera, como é que ela se desenvolve? Nós podemos perceber que a ordem constitucional que veio de 88 tem dois pilares, dois elementos chaves que pretendem se irradiar para o conjunto da normatividade constitucional e pretendem que essa normatividade constitucional se extravase para a legislação ordinária para conformar aqui no Brasil a melhor possibilidade do Estado social. Portanto,
impulsiona uma proximidade entre a ordem concreta, a vida real, a vida comum, e aquilo que a Constituição normativa, por assim dizer, a Constituição escrita, a Constituição originária do Constituinte, determinou que se fizesse. Bem, esta tentativa de proximidade de uma parte e a realidade social da economia e da política, ela nos leva para uma crise. Né? O artigo 170 da Constituição, podemos conferir, ele determina que a ordem econômica esteja em conformidade com o constitucionalismo social originário de Weimar. Ele diz qual é a finalidade da iniciativa privada, quais são as suas características, como o privado e o público se relacionam. E o outro pilar, este é o primeiro pilar, irradiado dentro da estrutura normativa da Constituição, e o outro pilar é o preâmbulo da Constituição. E o preâmbulo da Constituição, ele diz de maneira clara, de maneira absolutamente inquestionável, que ali está se constituindo um Estado social de direito. Um Estado de direito, portanto, já num outro patamar diferente do Estado de direito tradicional, que impunha hierarquias sociais mais rígidas e respeito, né, ao direito de propriedade, respeito ao direito de expropriação do trabalho alheio, de uma maneira mais estabilizada, mais hierarquizada. No Estado Social de Direito, não é isso que ocorre. Nós vamos ver que ele pretende um equilíbrio social maior, ele desenha pelo seu preâmbulo, né, uma sociedade social-democrática, ele cria tensões em direção à igualdade, respeito aos direitos humanos, relações internacionais fundadas, né, fundadas nos interesses nacionais voltados para a liberdade, para a igualdade e para uma relação de fraternidade entre os povos. Então, isso que é a nossa virtude constitucional é também a nossa crise. Porque a ordem normativa que se instituiu na Constituição de 88 é uma ordem normativa que não criou internamente aos dispositivos constitucionais reguladores, por assim dizer, de como esse preâmbulo se realizaria, não criou os instrumentos adequados para que o Estado fosse realmente um Estado social. Para que o Estado tivesse condições de instituir os mecanismos regulatórios do funcionamento do mercado, do funcionamento e da utilização da propriedade privada, das relações internacionais, que nos permitissem, portanto, fazer da ordem concreta que começa a se desenhar a partir daí, fazer com que esta ordem concreta tivesse uma proximidade maior com a ordem constitucional. Artigo 170 da Constituição. Direitos fundamentais e direitos sociais constitui o alicerce de uma concepção de sociedade e de uma concepção de interferência normativa do Estado sobre a vida pública, sobre a vida política, sobre a repartição de renda, sobre os direitos dos partidos políticos, sobre os direitos individuais e coletivos, que desenhariam um outro tipo de sociedade diferente dessa que nós estamos vivendo. Como essa crise se instala na nossa realidade? Como justificar a força normativa indutora que tem aquele preâmbulo num país, um dos mais desiguais do mundo, num país em que as defesas sociais, as proteções sociais do trabalho, da inteligência,
da universidade, dos direitos de acesso à justiça, eles são permanentemente bloqueados a partir de um grande episódio político na história do país que vai ficar marcado para toda a nossa vida, que foi a forma com que se resolveu o governo da presidenta Dilma, suas debilidades, os seus erros e os seus acertos também, para nos colocar num outro patamar de disputa política sobre o futuro do país e de afastamento da Constituição normativa da ordem jurídica concreta. Como é que se institui uma ordem? Como essa ordem é instituída a partir do poder constituinte? Nós podemos refletir sobre isso de uma maneira mais simples e caricata também, eu sei que vocês vão compreender o que eu quero dizer com isso. É como se põe uma mesa. O cidadão que tem um poder sobre um determinado território, que é a sua casa, ele convida de maneira indistinta um conjunto de pessoas para virem cear e põe a mesa. A forma com que a mesa é disposta, o lugar que as pessoas ocupam, mais próxima ou menos próxima daquele que fez o convite, daquele que instituiu o convívio que foi feito através de um convite específico para participarem deste jantar. O talher, os talheres que são servidos, as formas que as pessoas são servidas, a mesa, a natureza da mesa, tudo isso vai implicar e vai determinar a natureza desse convívio, determinar as formas concretas através desse convívio e as combinações que ali saírem, independentemente dos lugares que as pessoas ocuparam na mesa, e elas fizeram essa ocupação voluntária ou disputaram para estar nesta mesa, se obtiver ali 3 ou 4 regras consensuais, mesmo que não atendam às demandas de cada um dos circunstantes, essas normas terão legitimidade. Então, esta mesa comparada, feita uma analogia com o processo constituinte, ela determinou na Constituição brasileira a possibilidade de um convívio regulado de maneira idealizada. Eu não sei se vocês se lembram que o que foi vigente nos meios jurídicos tradicionais é que a nossa Constituição é uma Constituição programática e que os direitos fundamentais e as normas mais ousadas de promoção do direito igual de oportunidade, das condições de igualdade para os quais a sociedade deveria se mover, eram questões programáticas. E sendo questões programáticas, dificilmente poderiam ser respondidas através de um direito público subjetivo que remetesse diretamente para um dos poderes arbitrar a forma de aplicação desses direitos. Depois vai se aperfeiçoando algumas ações judiciais e nas quais essas respostas vão sendo tentadas. E a forma da organização desta mesa e o resultado desta mesa, portanto, desse processo constituinte, fez uma fusão definitiva a partir do preâmbulo na Constituição brasileira do direito com a política, que ela desenha de maneira nítida um modelo social-democrata clássico. E esse modelo social-democrata clássico ele está espraiado na norma constitucional, em toda a estrutura constitucional, e deveria, inclusive, espraiar-se na legislação ordinária. Esta situação ela gera, as pessoas às vezes se alarmam um pouco, dizendo, bem, aqui no Brasil existe uma judicialização completa da política. Essa judicialização da política é uma deformidade. Eu
esta judicialização da política era uma deformidade. Hoje, ela veio para ficar. Os três poderes constituídos perderam as condições de convívio porque se tornaram parcialmente ilegítimos, porque não operam segundo a Constituição. O Congresso Nacional não normatiza as formas de apropriação dos direitos fundamentais. O Poder Judiciário não usa as originárias de um direito subjetivo público capaz de responder aquilo que está inscrito no preâmbulo e espalhado na Constituição. E o Poder Executivo se desprende dessa relação, se autonomiza dessa relação e se torna um poder paralelo. O poder paralelo que tem no Brasil hoje é o Poder Executivo. Nós vimos tanto na experiência italiana do fascismo, como na experiência do nazismo, a voz, né, do líder, a voz do presidente, a voz do ministro, né, de governo, fazendo direito, dizendo o direito. Até tem uma obra clássica, né? Carl Schmitt, o teórico do nazismo, muito adorado por determinados setores positivistas, né, da doutrina brasileira, que disse de maneira clara: o Führer comanda o direito. Ele é a voz do direito. Porque a voz do direito é a voz da política. E a política é a forma natural através da qual o Estado lê a Constituição, diz a Constituição, através do seu executivo, que é o guardião da Constituição. O conflito que nós estamos embrenhados hoje é original dessa situação. Ou seja, nós temos uma ordem concreta, completamente separada da ordem normativa expressa da Constituição, das finalidades do seu preâmbulo, dos seus dispositivos fundamentais, que estão completamente separados da sociedade. Qual é a consequência? É este desarranjo que eu acho que veio para ficar. Ou seja, que houve uma fusão especial, conformada historicamente, da política e do direito, na nossa Constituição tardia, por assim dizer, e que faz com que as pessoas recorram ao Poder Judiciário para ter resolvidos problemas, demandas que deveriam ser constituídos na esfera da política. A força normativa da Constituição escrita, a força das suas normas cogentes para a instauração do Estado Social, que criam esses direitos públicos subjetivos, a igualdade, a liberdade de imprensa, a vocação produtiva das empresas, vinculadas ao equilíbrio social, a um projeto de nação, todos esses dispositivos, eles foram bloqueados, se tornam, portanto, demandas judiciais. Bloqueados por quem? Nós estamos numa época de financiarização global do sistema do capital, que incide sobre os Estados nacionais, substituindo a força normativa da Constituição pela força normativa das necessidades do capital financeiro. E na raiz disso nós sabemos o que está a questão da dívida externa, da dívida pública, e está a questão da solvência para que essa dívida seja devolvida, para que essa dívida seja paga de acordo com os parâmetros internacionais que são determinados pela especulação e pelo mercado. Então, força normativa da Constituição, de um lado, força normativa do capital financeiro, de outro, cria um resultado. Funde-se, então, política, economia,
direito e se encaminha para as reformas. As reformas que vão patrolando os direitos sociais, revogando direitos históricos e, ao mesmo tempo, criando uma ordem nova, equiparável, na visão de quem o faz, ao mercado, que vai equalizar e vai estabelecer essas relações a partir da capacidade empreendedora das pessoas. Então, há uma revogação concreta da ordem jurídica, da ordem normativa da Constituição de 88, para uma ordem concreta que é hostil aos fundamentos que erigiram esta Constituição. Nós estamos num governo que se pauta pela absoluta insanidade, que debocha da ordem jurídica. Um governo que vai nos quartéis e faz um golpe militar, que atiça os seus seguidores a ofender o Supremo Tribunal Federal, né? E que, em última análise, né, vem determinando uma situação de crise cuja finalização, cujo desfecho, não se tem a menor ideia do que será. A conjuntura política que está colocada, ela está vinculada à efetividade da Constituição e está vinculada às consequências do bloqueio concreto dessa efetividade. E aí não se trata de dizer que um governo de esquerda faria diferente, um governo de direita conservadora, mas não fascista, faria diferente. Se trata de verificar, de fazer uma constatação empírica. E este bloqueio, inclusive, ele foi percebido de maneira clara no próprio segundo governo da presidenta Dilma. Quando ela é obrigada, segundo a visão que ela nos repassou, ela é obrigada, né, a abrir um caminho reformista, contrário, inclusive, às suas promessas, né, à medida que veio adotar aquilo que era o desejo político, que era a proposta política da própria Constituição. Então, ali há um bloqueio efetivo do Estado Social, né, e não estou dizendo que ela fez isso de má fé, não se trata disso, mas há um bloqueio efetivo do Estado Social que redunda na sua retirada do governo e na instalação de um governo demencial. Né? É um governo demencial. Pode dizer, não, é um governo fascista. Bem, tem traços fascistas. Não, é um governo de força, é um governo paralelo à Constituição. Sim, é verdade. Mas o governo não tem nexo com a realidade. O governo não faz nenhuma tentativa de proximidade da ordem concreta com a ordem formal. Pelo contrário, exacerba, e agora com a pandemia mais ainda, exacerba de maneira violenta as contradições entre essa ordem concreta e a ordem normativa, a ordem formal que está na Constituição de 88. Qual seria a saída para isso? Seria uma concertação. Né? A nossa situação, claro, com paralelos históricos, com condicionantes históricos diferentes, mas é menos aquilo que aconteceu no Chile, quando o Chile saiu da ditadura do Pinochet. Né? Os setores políticos mais maduros, a esquerda e a direita, que não tinham condições, né, de derrotar a ditadura de maneira plena, e a ditadura não tinha condições de se manter, foram obrigados a aceitar uma concertação estratégica feita entre os diversos setores da sociedade, diversos setores políticos, para recolocar o Chile num processo de redemocratização consequente. Tá? Então, foi uma saída concertada para a crise, que é muito comum quando os fatores reais de poder estão equilibrados entre as partes, entre os grupos, entre as facções, que não conseguem impor ao adversário uma derrota política ou, eventualmente, uma derrota militar, quando isso aí ocorre já no terreno, né, no terreno das vias de fato. O que seria mais apropriado para esta conjuntura
de crise que nós vivemos, seria efetivamente um processo concertado entre as grandes lideranças da oposição, que estabeleceriam relações com determinadas estruturas burocráticas do Estado e acordassem uma saída por dentro da missão, que tanto poderia se dar, né, com a renúncia do presidente Bolsonaro, que mais uma vez demonstrou uma nova substituição do Ministério da Saúde, que não tem nenhum compromisso com ninguém. Ele não tem compromisso com o país, ele não tem compromisso com a Constituição, ele não tem compromisso nem com a ordem abstrata e nem com a ordem concreta, né? Com as desigualdades que já estão na ordem concreta. Ele tem compromisso com a sua família, com o seu grupo, com a sua visão de mundo estreita, né? E nitidamente paranoica. Seria uma renúncia, né, que ele fizesse, caísse na real, ou o impeachment. Né? O presidente Bolsonaro ele comete, né, uma mentira por dia, portanto, um crime de responsabilidade por dia, fora os outros mais graves que ele vem cometendo. Então, perdeu as condições de governar o país, de gerar paz social, de gerar uma conciliação por dentro da Constituição Social de 88, para readequar as relações do Brasil. Saindo dessa postura de dependência servil, os americanos estabelecendo relações de interdependência cooperativa. Como fez o governo Henrique, como fez o governo Lula, como fez o governo Itamar, como tentou fazer, num determinado momento, o governo do presidente Collor. Interdependência cooperativa. Não se trata de um projeto nacional popular à moda antiga, quando você pensava na formação, né, dos jovens estados nacionais africanos ou brasileiros. Olhasse para a ordem econômica interna e estabelecesse determinados parâmetros de recuperação do processo produtivo, da autonomia da universidade, da formação qualificada de cientistas, de técnicos, como vinha sendo feito por dentro do governo do presidente Lula, inclusive, né, para dar conforto a um projeto nacional. Quando se fala num projeto nacional de desenvolvimento, não se quer falar em desenvolvimento dos anos 60, dos anos 50. Se quer dizer um projeto nacional de desenvolvimento integrado na ordem global, onde ocupe o seu espaço numa relação plural e diversificada que dê conforto, né, e estabilidade para as forças produtivas brasileiras reagirem. E um terceiro ponto são questões relacionadas diretamente com o direito mesmo, com a proximidade da ordem concreta em direção à ordem constitucional normatizada. E aí tratar, né, de um outro sistema protetivo para o mundo do trabalho. Não se trata de retornar à CLT, que ela vai ter ainda sua função importante nas linhas de produção e de emprego e contratuais da segunda revolução industrial, mas tem um novo mundo do trabalho, e ele tem que ser regulado, ele tem que ser estabilizado. Né? As pessoas têm que ter previsibilidade quando vão para esse mundo do trabalho, e não ficar à margem da lei e submetidas completamente às normas do mercado. Né? E não me digam que isso aí é impossível. Dizer que é impossível ter um fundo público regulador, né, dos autônomos, dos meios jornalistas, dos terceirizados, né, dos intermitentes, é desconhecer o que é, como funcionou bem, e funciona o fundo de garantia para os trabalhadores incluídos. É preciso ter um fundo público e previsibilidade, né, para este novo mundo que surge com novas formas de contratação, novas formas de exploração do trabalho e novas formas de organização, né, do mundo do trabalho, né, com as suas capacidades de resistência e sobrevivência. E parece que essas três diretrizes, né, semeadas e irrigadas com as ideias que possam vir, né, do centro democrático, da esquerda, até da direita democrática, né, eu quero lembrar que a renda mínima é uma proposta do Hayek, né? Não é do Marx. Né? É do Hayek e aqui do nosso Suplicy, né? A renda mínima universal. Então, é possível compor, né, um programa de transição, né, democrática e social
deste atoleiro que nós nos encontramos. É compatível o Estado de Direito com o ultraliberalismo? É compatível o Estado de Direito com a relação de periferia e centro? É compatível o Estado de Direito com o Estado transnacional? Eu acho que, se não for compatível, é porque não será compatível na democracia liberal representativa tal qual ela está estruturada. Mas nós sabemos que a democracia representativa, né, a democracia parlamentar, fundada na delegação do voto popular, na representação política, ela é a democracia tal que se formou no Estado moderno. Ela não é uma dogmática democrática que foi instalada para ficar. Até porque nós já temos hoje, não só no Brasil, experiências, como também em outros países, de uma combinação da democracia direta com a representação política. E temos uma combinação da democracia participativa, que assim se dá, inclusive, sob o abrigo da nossa Constituição, né, com a democracia parlamentar, com a democracia liberal representativa, que é o eixo todo da nossa Constituição. Então, o ultraliberalismo ele é aplicável, na minha opinião, na crise, talvez terminal, ainda por um longo tempo, na crise terminal da democracia representativa, tal qual ela foi instituída. Os países periféricos, na sua relação com os países centrais, vão ter que adequar, né, a sua normatividade interna, as suas constituições, ao convívio com a ordem política e jurídica global. Então, esta ordem política e jurídica global vai oferecer os parâmetros, os limites, né, ou os avanços que a democracia representativa, que a democracia política clássica vai ter em países como o nosso. Então, não há mais possibilidade, né, se é que houve em algum tempo, talvez em contextos históricos bem definidos, de uma democracia desligada da ordem econômica, né, por barreiras comerciais, por barreiras, né, políticas, por tratados internacionais que preservem determinado nicho. A chamada democracia popular, a democracia soviética, teve experiências desse tipo, né, como a Albânia. Ficou um socialismo de criação de cabra na Albânia, né, completamente ligado à ordem global. Né. Nós temos a emergência dos estados nacionais africanos, né, tentativa de instauração de uma democracia popular fundada, né, no militarismo progressista, vou assim dizer, na época do Nasser, que instala um governo nacional popular que preza a sua autonomia e o seu desligamento total, né, da ordem global, com a autossuficiência, né, uma tentativa de autossuficiência. Então, à medida que se aceleraram as relações econômicas, científicas, culturais, produtivas, globais, nós temos, na verdade, hoje uma tendência à formação de um tipo democrático único, né, que tende à unidade, não só no sentido negativo, como no sentido positivo. Né? E alguns de nós cometemos heresia num determinado momento, né, na época que o nosso partido tinha uma visão, eu diria, nacional democrático, imperialista clássica, né, dizer, olha, a globalização ela é inevitável. Né? Quando alguns de nós dissemos a globalização é inevitável, nós fomos quase massacrados. Né? A globalização é uma arma do imperialismo. Bom, então toda a vida é uma arma do imperialismo. A globalização é uma ordem, né, econômica, né, e financeira global que é um determinado padrão produtivo, padrão de acumulação global que veio se desenvolvendo, né, desde as priscas eras, né, do imperialismo clássico. Então,
não há nenhuma questão local, nacional, regional, que não seja importante. Não há nenhuma questão nacional, regional, municipal importante que não seja também uma questão global. Terminou, né? Terminou aquela visão de que nós temos os nossos problemas e vamos resolvê-los internamente. Isso, né, provoca a necessidade de uma reflexão sobre a solidariedade internacional entre os partidos democráticos, os partidos progressistas, os partidos de esquerda, para estudar e desenvolver, né, normativas de como esta aproximação que é determinada pela economia pode se transformar, né, numa aproximação para determinar a modernização política do processo democrático, né? Não a superação, mas o aprimoramento qualificado da democracia liberal representativa para um sistema de participação social, de controle público do Estado, de democracia direta que não pode funcionar de maneira absoluta, porque a democracia direta, nós sabemos, é a democracia dos mais ativos. Ela não é a democracia de todo mundo. Nem todo mundo tem saco para ir à Assembleia. Né? Hoje nós podemos, né, dizer que tem mecanismos tecnológicos, informacionais e técnicos capazes de, né, de fazer até, se for necessário, uma eleição por dia. Né? Escolher os projetos mais importantes através da internet, através da votação. Mas isso aí precisa de um aprimoramento institucional do Estado, formação de uma consciência cívica, né, na própria construção democrática, e pode estabelecer essas combinações de maneira virtuosa. Nós estamos no fim da democracia liberal representativa clássica, ela não funciona mais, as suas instituições estão envelhecidas, praticamente há mais de 200 anos elas não são renovadas. A única grande novidade, né, e pesada novidade que nós tivemos nesse período, as únicas grandes novidades, foi o surgimento de um poder paralelo ao Estado, um poder, né, público não estatal, que é o poder das grandes cadeias de comunicação, que incidem sobre o Estado e sobre a vida pública, e o surgimento, em estados como o nosso, da Procuradoria como um quarto poder, né? Da Procuradoria-Geral da República, como quase um quarto poder, né? E se aperfeiçoando cada vez mais nesses procedimentos. Então, nós temos que pensar a superação, a afirmação da democracia liberal representativa em combinação com outros processos, né? E acho que a visão ultraliberal ela dissolve todos os demais poderes através dessa visão de que o mercado, né, virtuoso vai proporcionar o equilíbrio social. Então, o ultraliberalismo, eu acho que ele é incompatível com o projeto social-democrático, não com a democracia representativa, mas com um projeto democrático e social, no nosso caso, né, constante da própria Constituição, né, de 88. Tem mais influência no futuro do Brasil, no futuro do nosso país, a eleição americana, do que a hecatombe sanitária do coronavírus, né? Porque essa, no médio prazo, ela é absorvível. É absorvível e tem as razões de fato e as razões de direito também, que podem ser trabalhadas, inclusive, para diminuir a responsabilidade que está tendo o presidente Bolsonaro no aguçamento dessa crise aqui no país, né? E ele não está sozinho, ele tem junto com ele uma grande parte das classes dominantes brasileiras, do grande empresariado, do pequeno empresariado, que sustenta a sua posição, né, crítica ao isolamento social e a sua postura arrogante, né, em relação até às questões científicas, as questões de ciência que envolvem a resistência a esse processo. Mas realmente tem necessidade de novas regras do jogo. E o que se coloca, na minha opinião, como central nessas regras do jogo é que elas são regras globais. E elas versam sobre o nervo exposto e a estrutura nervosa decisiva do sistema do capital hoje, né, e do seu padrão de acumulação, que é a necessidade de que se reconheça a politização e artificialidade necessária para a produção do dinheiro.
Se essa questão não se colocar como ponto de partida para as novas regras do jogo, a tutela da forma em que é compreendida a emissão e a produção do dinheiro pelos países, né, desenvolvidos, que controlam o jogo da economia global, vai continuar. Então, nós poderemos ter, depois do, né, do coronavírus, um determinado keynesianismo, né, de ocasião, uma certa recuperação na produção e no desenvolvimento dos países mais afetados, e depois retornamos à economia financeira global, né, em que a produção do dinheiro fica exclusivamente nas mãos do grande capital dos países altamente desenvolvidos e das regras que eles impõem para a eficácia, né, do dinheiro nas relações de intercâmbio internacional e nas formas com que operam os processos produtivos internos, o financiamento do processo produtivo interno. E esta é a questão-chave, né, da nova etapa. Né? É a questão-chave que vai se irradiar, essas regras de produção do dinheiro, elas têm que se irradiar para todas as demais regras sociais, para todas as demais regras que organizam o funcionamento do Estado e dos projetos de desenvolvimento, né, social e econômico que estão a ele relacionados. Eu acho que nós não vivemos um estado de exceção. Né? É necessário compreender aí dentro assim, de uma formulação, né, sobre o funcionamento do Estado de Direito e como a teoria do direito aborda essa questão da exceção. É necessário a gente compreender que exceção e regra convivem de maneira sistêmica e articulada numa ordem jurídica democrática normal, estável. A exceção e a regra se convertem uma na outra, de maneira incessante. Quando o sistema normativo acordado, né, que tem uma força normativa reconhecida na sociedade, ele é predominante, a exceção desaparece. A exceção se torna supérflua. Né? A exceção, ela não orienta o funcionamento geral da sociedade. Mas a exceção sempre persiste no Estado de Direito, por mais aperfeiçoado que ele seja, em maior ou menor grau. Porque sem que houvesse uma tensão da exceção sobre a ordem, sem que houvesse uma permanente tensão da exceção sobre a ordem seria supérflua. Né? Então, a ordem não é supérflua porque ela organiza e minimiza a exceção, que é, em uma análise, a força normativa dos fatores de poder, que se dão sobre qualquer ordem jurídica, né, que se contemplam os interesses de diversas classes sociais, mais fortes ou menos fortes nessa tensão política. Agora, nós estamos num momento aqui no Brasil em que essa tensão da exceção, essa movimentação da exceção, ela começa a assediar de tal forma normativa constitucional que ela começa a se tornar aceitável. E quando ela se torna aceitável, ela pode se tornar predominante. Sim, nós não estamos no estado de exceção. E eu sempre dizia aos meus companheiros e amigos que compartilham dos debates comigo, né, que o poder legislativo, o poder judiciário no Brasil, em qualquer ordem jurídica que esteja funcionando com certa razoabilidade, não podem ser colocados no mesmo saco. Né? Não podem ser colocados. O Supremo Tribunal Federal já deu demonstrações agora extraordinariamente positivas em relação à questão do golpe e à questão da preservação da Constituição. É o mesmo Supremo, né, que todo mundo berrava, todo mundo do nosso campo berrava que o Supremo tinha nada, que o Supremo era um bando de não sei o quê. Realmente tem pessoas, eu diria, mais lábeis do ponto de vista democrático e menos comprometidas com a Constituição, mas é uma instituição que tem um resguardo perante a sociedade, que teve reações importantes
Não me interessa se eles votaram ou não pela condenação do Lula. Isso aí é uma questão histórica que tem que ser, evidentemente, analisada, conformada, né? Verificar como é que o Supremo se bandiou, né? Para processos de exceção naquele momento. Porque teve processo de exceção, procedimento de exceção dentro do devido processo legal, né? Para que se fizesse a condenação da forma feita, né? E com o número de condenações, o número de anos de condenação que foram feitas. Então, para finalizar, né, acho que exceção e regra se transformam um no outro. Não estamos no estado de exceção. O estado de exceção ele não permite funcionamento minimamente regular dos poderes e, no estado de exceção, o Führer comanda o direito. A voz do Führer comanda o direito. Nós estamos vendo agora, de maneira absolutamente cristalina, que o Bolsonaro tem tentado, mas ele não comanda ainda o direito do país. Esperamos que não consiga fazer. Muito obrigado, Tarso. Mais uma vez eu agradeço você pela disposição, pela disponibilidade de estar com a gente. Agradeço as tuas reflexões sobre o Estado, a Constituição, a democracia, que nos ajudam a pensar na profundidade dos temas que estão postos e em possíveis desenhos de saída para esse momento tão complexo da quadra histórica em que vive o Brasil e o mundo. Então, foi um prazer poder contar com você. Eu agradeço a todos os participantes e deixo antecipado já o convite para que vocês continuem conosco. A Cátedra Celso Furtado vai dar sequência a esse ciclo de reflexões, de debates. E muito obrigado.